Oi, gente. Hoje eu estou vindo aqui através desse vídeo para compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor com vocês. E hoje eu quero falar sobre como que o orgulho ele nos afasta da graça de Deus. Lá na carta de Tiago, no capítulo 4, nós vamos ler que Deus ele resiste aos soberbos, mas a sua graça ele dá aos humildes. E eu me pergunto, se a graça é um favor imerecido, por que alguém estaria afastado dela por causa do orgulho? E é isso que eu quero entender junto com vocês, através da palavra. Por que que Deus ele resiste aos soberbos? Quando nós voltamos ao princípio, ao tempo em que o homem habitava no jardim, em plena comunhão e intimidade com Deus, nós vamos ler que a serpente seduziu o homem a querer se tornar semelhante a Deus, com o argumento de que o homem, assim como Deus, seria conhecedor do bem e do mal. Eu penso que o que motivou o homem a comer daquele fruto que Deus havia proibido foi a possibilidade dele se tornar independente de Deus. Até aquele momento, o homem ele dependia da direção de Deus, porque era Deus quem tinha o conhecimento daquilo que é bom e daquilo que não é bom. E a partir do momento que a possibilidade do homem ter esse conhecimento se abriu, o homem então foi movido por esse desejo de andar com as suas próprias pernas, andar independente do Senhor. E isso levou o homem à desobediência. Uma coisa que nós precisamos entender é que a soberba ela sempre nos colocará nas veredas da independência. E além disso, ela tem como propósito nos tornar adversários de Deus. Lá no capítulo 14 do livro de Isaías, nós vamos ler que Satanás, movido por soberba, desejou subir até os mais altos céus para se tornar semelhante ao Altíssimo. Nos céus, um lugar onde Deus é adorado e exaltado o tempo todo, o que motivou Satanás a se tornar semelhante ao Senhor foi o desejo de ser glorificado e exaltado como Deus. Se no jardim o homem foi movido pelo desejo de se tornar independente, no céu, Satanás foi movido pelo desejo de ser adorado e glorificado como Deus. No próprio livro de Isaías, no capítulo 42, nós vamos ler que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. E por usurpar ou desejar usurpar uma glória que estava reservada somente ao Senhor, Satanás se colocou na posição de adversário. Algo que nós precisamos entender é que a soberba, antes de nos fazer buscar a nossa própria glória, primeiro ela nos tornará independentes. Foi exatamente isso que aconteceu, por exemplo, com o rei Saul, o primeiro rei da história de Israel. No início de seu reinado, Saul era um homem extremamente dependente de Deus. Ele não fazia absolutamente nada sem consultar o Senhor através dos profetas, através dos oráculos. Mas com o tempo, Saul foi deixando de consultar o Senhor, se tornando independente e desobediente. Nós vamos ler lá no primeiro livro de Samuel, que no Monte Carmelo, Saul levantou um emonumento da sua própria imagem, com o propósito de ser adorado e glorificado pelos homens. Ou seja, antes de buscar a sua própria glória, se colocando numa condição, numa posição de adversário, de inimigo de Deus, Saul primeiro passou a se tornar um homem independente e desobediente. Lá no livro de Provérbios, nós vamos ler que a soberba, ela precede a queda, ou seja, ela vem antes da queda, vem antes da ruína. E foi exatamente isso que aconteceu com o rei Saul, que depois de ter buscado a sua própria glória, de ter se tornado um inimigo do Senhor, ele foi rejeitado pelo Senhor. E numa batalha, sendo desamparado por Deus, Saul morreu junto com os seus filhos. A soberba precedeu a queda de Saul. E não foi diferente com Satanás e com seus anjos, que depois de se ensoberbecerem, foram expulsos do céu. Não foi diferente com Adão e Eva, que foram expulsos do jardim do Éden. E não será diferente nos nossos dias, na vida de todo aquele que se deixar dominar pela soberba. Eu quero trazer aqui alguns casos práticos que a palavra nos revela, que nos ajudam a identificar, né, como que o orgulho se manifesta nas nossas vidas. O orgulho, a soberba quer nos dominar. Nós precisamos entender que o orgulho
é uma face da nossa natureza, ou seja, é algo que está dentro de você e é algo que quer te dominar de alguma forma. E eu quero aqui, através da palavra, mostrar para você como que a soberba vai ganhando terreno no nosso coração. E ter esse entendimento, esse conhecimento através da palavra nos ajuda a combater esse mal, não nos deixando dominar por ele. A dificuldade de perdoar, né, a dificuldade de pedir perdão é um exemplo. Muitas pessoas não pedem perdão porque acreditam ser uma situação que as coloca numa condição de humilhação em relação ao outro. E por isso elas não conseguem pedir perdão. Jesus vai nos ensinar que se nós estivermos dando uma oferta a Deus e lembrarmos, né, que existe alguém com algo contra nós, com alguma amargura, com algum rancor no coração em relação a nós, a gente deve deixar a nossa oferta de lado e primeiro ir lá se consertar com aquela pessoa. O que Jesus está ensinando é que para Deus é prioridade que haja conserto e paz entre os homens. E muitas vezes depende de nós irmos lá pedir perdão para aquela outra pessoa ser curada da amargura, do rancor, e a gente então ser instrumento de Deus para libertá-la. E é necessário a gente entender que muitas vezes será necessário sim nós nos humilharmos. Jesus vai ensinar que aqueles que se humilham serão exaltados. Outras pessoas não conseguem perdoar. Nós precisamos entender que o orgulho ele muitas vezes se disfarça como justiça. Muitas pessoas acham que não precisam perdoar porque é justo que não se perdoe, né? E elas se agarram nessa justiça, tomam essa justiça como uma verdade absoluta e elas não liberam o perdão, porque elas acreditam que a outra pessoa não merece ou merece não ser perdoada. Jesus vai nos ensinar, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que aquele que não perdoar os homens, de maneira nenhuma será perdoado por Deus. Isso nos ensina que Deus não está disposto a fazer por nós aquilo que nós não estivermos dispostos a fazer pelos homens. E o orgulho está por trás disso. Veja como que Deus resiste aos soberbos. Ele não fará por nós o que nós não fizermos pelos homens. Se nós não perdoarmos, também não seremos perdoados. Veja o caso da misericórdia. Jesus vai dizer, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós podemos dizer que aqueles que não usarem de misericórdia também não serão julgados por Deus com misericórdia. A humildade. Nós só poderemos ser misericordiosos se nós formos humildes. O humilde é aquele que reconhece a sua própria fraqueza e a sua limitação. E quando o outro erra, ele vai reconhecer no outro essas mesmas fraquezas e limitações. E por isso que ele vai ser misericordioso. Porque ele vai entender que o outro, assim como ele, é limitado, né? É fraco. A soberba ela nos impede de reconhecer a nossa própria fraqueza e limitação. E nos impede, assim, de usarmos de misericórdia com o nosso próximo. Jesus também vai ensinar que com a mesma medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados. Ele nos orienta a não julgarmos, para não sermos julgados. Eu quero ler aqui uma passagem, fica lá em Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 14, que nos ajuda a entender a seriedade disso, né? Como que a falta de perdão, a falta de misericórdia, nos afasta da graça de Deus e ainda nos torna instrumentos do inimigo para contaminar outros. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O que o autor de Hebreus está nos ensinando é que a gente deve seguir a paz com todos. Muitas vezes vai depender de nós pedirmos perdão para seguir a paz com todos, vai depender de nós perdoarmos, vai depender de nós sermos misericordiosos, não condenarmos, não julgarmos. A orientação é muito clara, sigam a paz com todos. Mais à frente ele vai dizer,
para que vocês não se separem da graça de Deus, permitindo que raízes de amargura dominem o coração de vocês e vocês ainda sejam instrumentos para contaminar a muitos. Ou seja, quando a soberba, o orgulho, nos domina, ele nos impede de seguir a paz com todos, nos tornando, potenciais armas na mão do inimigo para contaminar outras pessoas. A humildade nos fará ser fonte de perdão, de misericórdia e, consequentemente, nos fará ser fontes de paz, para levarmos essa paz aos nossos próximos, aqueles que muitas vezes nos tornam até pacificadores. Quando a gente vê uma falta de perdão, uma dificuldade, a gente vai lá, intercede, ministra sobre o perdão, nos torna pacificadores, instrumentos de paz. Uma outra coisa que nós estaremos impedidos de fazer se nos deixarmos dominar pelo orgulho é nos arrependermos. O orgulho nos impede de nos arrependermos. Jesus vai contar uma parábola lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Nessa parábola ele conta a história de 2 homens que sobem ao templo para orarem. O primeiro era um fariseu, era um religioso que se considerava justo aos seus próprios olhos. E o segundo era um publicano, um homem pecador. E Jesus vai relatar a oração de cada um deles. O fariseu, ele orava de si para si mesmo. Ele só falava dele com Deus. Deus, ainda bem que eu não sou um pecador, não sou como esse publicano, eu não faço mal a ninguém, eu faço jejum, eu dou o meu dízimo. Ou seja, enquanto ele orava, ele se exaltava. Jesus também fala sobre a oração do publicano. Jesus diz que ele não ousava olhar para o céu, e ele só clamava por misericórdia, reconhecendo os seus pecados e as suas faltas. Jesus então vai dizer que esse publicano, pecador, foi justificado diante de Deus, mas aquele fariseu não encontrou justificação diante do Senhor. Ou seja, a soberba dele, o orgulho dele, fez com que ele se exaltasse diante de Deus. E o Senhor resistiu a ele, porque o Senhor resiste aos soberbos. Mas o Senhor dá a sua graça aos humildes, aqueles que reconhecem as suas faltas, as suas fraquezas. Aquele fariseu, por causa do seu orgulho, ele estava impossibilitado de reconhecer as suas próprias faltas. O orgulho cegou o entendimento dele. Ele não conseguia mais identificar aquilo que ele necessitava se arrepender diante de Deus. É algo que nós precisamos compreender. O orgulho, ele nos fará pensar de nós mesmos, além do que convém, a ponto de nós não reconhecermos as nossas próprias faltas. Paulo também fala lá em 1 Coríntios que o amor, ele não se ensoberbece. Em outras palavras, a soberba nos impede de amar. Onde há soberba, não há amor. E onde há amor, não há soberba. O amor e o orgulho são 2 corpos que não ocupam o mesmo espaço. São 2 coisas que não podem habitar no mesmo coração. Perceba como que o orgulho, a soberba, nos impede de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente perdoe, é que a gente peça perdão, que a gente seja misericordioso, é que a gente se arrependa, é que a gente ame o nosso próximo como a nós mesmos e ame a Deus acima de qualquer coisa, buscando sempre a glória dele e não a nossa. Essas verdades nos revelam um pouco sobre o porquê que Deus ele resiste aos soberbos. Eu quero terminar esse vídeo lendo com vocês o Salmo 19, é uma oração de Davi, em que ele pede ao Senhor para que ele não seja dominado pelo orgulho. Eu quero terminar esse vídeo lendo essa oração, e que você também possa colocar o seu coração diante do Senhor, colocar a sua vida, que o Senhor possa estar te revelando como que o orgulho se manifesta na sua vida, e que você possa estar militando contra esse mal que quer te destruir. Salmo 19, a partir do versículo 12, diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absorve-me das que me são ocultas, também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine.
Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu.